Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da rescisão de contrato do Cruzeiro com o atacante Wellington, que estava lá no Brasil de Pelotas, a respeito também do David, que o Cruzeiro tem um percentual de venda futura dele, que ainda assim, não tenho 100% de certeza. Eu vou explicar a respeito desse caso, queria compartilhar aqui com vocês, porque meio que ficou indeciso de como que seria esse caso envolvendo o David, que quando ele for vendido, não tenho dúvidas que vai dar um problema gigantesco na justiça, tá? Além também do caso envolvendo assim o Rômulo, que postou um stories já nessa tarde dessa terça-feira, ou da segunda-feira, falando daquele caso a respeito do Adriano, que teve uma confusão dele, e o volante no jogo de ontem, contra o CRB lá em Maceió, e também a respeito do caso envolvendo a FIFA, que assim, o Cruzeiro é um dos times que mais negociou jogadores para fora do país nos últimos anos, no levantamento que eles fez mostrando nos últimos 10 anos, que eu queria aqui trazer para vocês, tá? Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esses e notícias bem atualizadas do Cruzeiro, sendo que 2 vídeos, né? Um pela manhã, 11h30, e outro aqui de tarde, 6h30, 6h15, sempre postando aqui com vocês. E caso você ainda não seja inscrito também, aproveite para se inscrever. Passamos dessa marca de 26 mil inscritos e 300, muito obrigado a todos vocês. E vamos chegar nessa meta agora de 26 mil inscritos e 400. E aí passo a passo que eu vou ficar muito grato, tá? Valeu demais a todos vocês. E o salve, como de costume, primeiro para a Roberta Clara, acho que é esse o nome dela mesmo, mora lá em Curvelo, interior de Minas Gerais. Muito obrigado aí, Roberta. E o outro salve para o Henrique, lá de Governador Valadares. Muito obrigado também, Henrique. Você também já vi vários comentários seus aqui. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que vai sair às 6 ou às 11h15, já deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar 2 de vocês. Coloca onde você é, qual é o seu nome, e quem sabe você não aparece também aqui no canal. Bom, vamos começar falando a respeito do caso envolvendo o Wellington, que nessa segunda-feira foi colocado de forma oficial que o Cruzeiro chegou a um acordo de rescisão com o Ponta, que já era algo de se esperar há cerca de 2 semanas que vinha correndo esse processo na justiça. Na justiça não, né? Entre o Cruzeiro, o departamento assim, da Raposa, na área jurídica, e essa rescisão de contrato dele, que tinha vínculo com o Cruzeiro até dezembro de 2022. Jogador de 22 anos que pertence ao Brasil de Pelotas. O Cruzeiro deve ter mantido um percentual dele para uma negociação futura, e possivelmente ele vai ir para o Novo Horizontino lá de São Paulo. Lembrando que ele saiu do Brasil de Pelotas também porque estava tendo poucas oportunidades por lá. Para você ter uma noção, ele jogou apenas 8 partidas, sendo 3 como titular, e vinha jogando bem menos do que ele estava esperando. Até por ser um jogador de empréstimo e tudo mais, geralmente é raro os exemplos de jogador que vai por empréstimo para um time e dá certo, justamente porque o time não tem o percentual daquele jogador. Então às vezes entra um jogador da base do time e outro emprestado, o jogador da base do time vai ganhar oportunidades, que é algo bem normal do futebol, tá? Ele que tem 22 anos de idade, pelo Cruzeiro até que jogou algumas partidas, principalmente no ano passado, foram 32 jogos, marcou 2 gols, mas fez perdendo assim chances no decorrer da temporada, porque assim, perdeu bastante espaço mesmo, tá? O Cruzeiro que já tinha contratado ali William Potker, tinha várias opções para o setor de pontas, e que o Cruzeiro foi dando cada vez menos chances para o Wellington, que já era óbvio algum empréstimo ou rescisão de contrato com ele nesse ano agora, tá? Mas enfim, vocês acham que o Wellington merecia mais chances aqui no Cruzeiro? Você acha que não? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Quero saber o que vocês estão pensando sobre esse caso, que o Cruzeiro também está precisando de pontas, né? Não é um setor que o Cruzeiro está cheio de opções, e acabou aí rescindindo com um jogador de 22 anos de idade. Mas um assunto que movimentou assim, a Toca da Raposa nessa segunda-feira é a respeito do volante Rômulo. Ele que postou há cerca de 40 minutos atrás uma publicação lá no seu Instagram, falando sobre o Rômulo, não, né, sobre o Adriano, e essa discussão que os dois tiveram ontem na partida diante do CRB. Ele disse que essa discussão com o Adriano foi típica do jogo, e que eles já se desculparam, e eles que teve uma discussão bem rápida ali em campo ainda, quando o Cruzeiro, né, na partida, na reta final do jogo diante do CRB, e ele colocou o seguinte lá nesse trecho dele, tá? Que ele diz o seguinte, abre aspas: nossa discussão foi algo típico de jogo de time que não quer perder de jeito nenhum, mas mesmo assim já nos desculpamos pelo ocorrido em campo. O Adriano é um grande profissional e homem, só para esclarecer que foi algo de jogo mesmo, que durou 2, 3 segundos, a cabeça fica quente pela adrenalina do jogo, fecha aspas. E assim, pra você ter uma noção, essa discussão foi bem besta mesmo, eu até fiquei mais do lado do Adriano mesmo, porque quem errou
foi o Rômulo, ele jogando de lateral improvisado, porque o Norberto e o Raul Cáceres é um azar gigantesco, não tá podendo jogar. O Cruzeiro vai ter um prejuízo gigante nessa lateral direita, porque os dois jogadores contratados, eu acho que vai ficar aí pelo menos mais umas 3, 5 rodadas com o Rômulo de lateral direito, e ele errou e o Adriano cobrou dele, ele simplesmente não aceitou, ficou querendo falar coisa, sendo que o Adriano, não sei também qual foi o tom dele, mas assim, pelo jeito que tava, a coisa realmente é muito amador. Eu mesmo nunca tinha visto algo tão ridículo dentro de campo do Cruzeiro. Só acho que o Luxemburgo ali já na beirada de campo mesmo já conversou com o Rômulo, já estava parecendo bem mais tranquilo, porque eu acho algo bem ridículo e numa situação que o Cruzeiro não precisa estar fazendo isso, né? Se fosse ali naquela época do Cruzeiro dentro do Z4, porque o Cruzeiro não está numa situação ótima, né? Muito pelo contrário. Mas, pô, uma fase o time está crescendo e fazer isso, ainda mais com o Adriano, dois jogadores que no 80% dos jogos com o Luxemburgo tem sido titular, eu achei algo bem besta e pelo menos ali pelos dois, parece que já se desculparam desde lá em Maceió mesmo, no pós-jogo, já estava tudo tranquilo, o que até o próprio Luxemburgo, depois da entrevista coletiva, né, falou a respeito disso, disse que a situação dos dois estavam tranquilas e ok, tá? Enfim, desse lado aí, o que vocês acharam a respeito disso? Acho que a maioria de vocês vão concordar comigo com o que eu disse, e também que o Adriano que estava certo na jogada, que ele só tentou corrigir, né, falar pro Rômulo, ele simplesmente não aceitou. Eu achei algo bem feio por parte do jogador, pelo menos aí fora de campo, ainda mais colocou esse post aí agora, fica mais tranquilo entre as partes, porque esse tipo de tumulto no Cruzeiro nunca, já tem problema demais para resolver e não vai ser com briga de jogadores para o Cruzeiro ficar preocupando ainda mais, tá? Mas enfim. O último assunto desse vídeo é a respeito assim, de um ranking da FIFA. Quando já fala FIFA e Cruzeiro já vem coisa ruim na cabeça, né? Com essas várias dívidas que o Cruzeiro tem, mas assim, a FIFA fez um levantamento nessa segunda-feira e colocou o Cruzeiro aí como 13º time com mais negociações internacionais nos últimos 10 anos, então é mais negociações de fora do país do que vendas nacionais, como por exemplo, o Cruzeiro vendeu a Arrascaeta para o Flamengo, não está incluído, tá? No total, o Cruzeiro está em 13º lugar no ranking das Américas, no total foram 78 jogadores vendidos pela Raposa, maior time de Minas Gerais, até nesse quesito, né? Mas enfim, e alguns exemplos como por exemplo, Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, o Lucas Silva, vários outros jogadores, esses aí foram os maiores, né? Que mais rendeu valor, e infelizmente não foi divulgado qual que foi o valor total de transferências, porque realmente 78 atletas é muita coisa, se eu for citar aqui todos não vou lembrar nem de 30, 25 no máximo, que o Cruzeiro realmente é um clube que negocia bastante e que não soube lidar com esse dinheiro, né? Para você ter uma noção, 78 atletas é um valor, sem dúvidas, deve ter girado de quase, 300 milhões de reais, 250, que poderia resolver muita coisa aqui no Cruzeiro, tá? Para você ter uma noção também, o Grêmio Anápolis, que é uma equipe de Goiás, de onde eu moro, no caso, sempre boas campanhas no campeonato goiano, eles negociaram mais de 120 atletas, quase isso, com times de fora. Foi o segundo time aqui da América Latina a negociar para outros clubes do exterior. Então, é um clube empresa com vários empresários que compram e vendem atletas, percentual de jogadores. Inclusive, tem até um exemplo de um jogador que saiu de lá, foi para o Porto, e que inclusive está muito bem lá no futebol português. É um atleta mais de 100 milhões de reais hoje, que saiu lá do Grêmio Anápolis. Então, assim, você vê que esse mercado aqui da América Latina é um dos que mais movimenta dinheiro no mundo, mesmo situação econômica bem ruim. E no caso do Cruzeiro também, mesmo não tendo, se você vê, a maioria desses jogadores foram negociados atletas que não eram revelados da base. A maioria com destaque e vendido logo em sequência da base mais recente, que mais gerou dinheiro para o Cruzeiro. Tem alguns casos ali isolados, como por exemplo o Vinícius Araújo, a venda do Kaká também, o Caio Rosa, mas nenhuma venda gigantesca, superando por exemplo 20, 30 milhões de reais, infelizmente. O último assunto desse vídeo é a respeito assim, do David, que eu queria trazer aqui um vídeo para vocês, que o Cruzeiro ainda ficou bem definido se tem um percentual de venda futura do jogador ou não. Porque se vocês for lembrar, o Cruzeiro devia quase 1 milhão de salários atrasados e outras coisas, cláusulas para o jogador, que entrou na justiça cobrando esse valor. E assim, ele conseguiu essa rescisão junto à justiça, tá? Mas o percentual que o Cruzeiro tinha dele, que era de 70%, que pagou 10 milhões junto ao Vitória, não se sabe o que foi feito desse percentual. Por exemplo, o André Cury ofereceu 6 milhões de reais por 35% dos direitos econômicos dele, que eu lembro que o Cruzeiro chegou a aceitar uma proposta do André Cury, que o Cruzeiro tinha dívidas com o empresário, um dos empresários mais bem-sucedidos aqui do país, por 35%. Mas como eu disse,
o Cruzeiro tinha 70%. Então, se eu tivesse desfeito desses 35%, ainda teria os outros 35% restantes de uma venda futura. E isso que é algo bem que eu queria ressaltar aqui para vocês, porque o David tem feito uma excelente temporada por lá esse ano também, e não duvido nada ele ser negociado no final da temporada, tá? Para você ter uma noção, se ele fosse negociado por 30 milhões de reais, que é um valor que eu acho que ele vale hoje, jogador de 25 anos de idade, ponta, atacante, o Cruzeiro ficaria com 10 milhões e 500 mil se tivesse esses 30%, né, 35% que poderia ter mantido, no caso que quando teve essa negociação com o André Cury, processo na justiça e tudo mais. Enfim, vamos ver se algum responsável aí dentro do Cruzeiro esclarece alguns assuntos como esse, por exemplo, do Ederson, ex-volante aqui da Raposa, que está muito bem lá no Fortaleza. Não sei, não acho em lugar nenhum se o Cruzeiro manteve o percentual dele ou não. Esse também do David, desde quando entrou o Corona, o caso dele foi arquivado, na justiça teve somente o caso de rescisão dele lá no dia 29 de janeiro, e dia 30 ele já acertou com o Fortaleza, e não tivemos mais nenhuma atualização sobre esse caso, e é um jogador que pode render alguns milhões, e se o Cruzeiro não ir atrás disso, por exemplo, só quando ele for vendido que vai ter que arrumar papéis, comprovar, enfim, esclarecer a situação, e aí, até que esse dinheiro, se um dia cair na Raposa, ia demorar bastante. Jogador que atua tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda, 37 jogos, 11 gols esse ano pelo Fortaleza. Ano passado, 56 partidas, 12 gols, 6 assistências. E até foi especulado mesmo no Flamengo. Você vê, em uma temporada dele ano passado, fez mais gols do que em 2 anos aqui pelo Cruzeiro, né? Realmente não entendia, porque ele sempre teve chances ali com todos os treinadores, do Rogério Ceni, depois também com o Abel Braga, o Adilson Batista na reta final, e acabou ainda rescindindo, indo contra o Cruzeiro na justiça. A Raposa não recebeu nada dos 10 milhões que pagou junto com ele ao Vitória, tá? Enfim, vocês sabem se o Cruzeiro manteve um percentual, vocês lembram de alguma coisa desse tipo? Porque eu mesmo já pesquisei em todos os lugares, não achei absolutamente nada. Queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no vídeo de hoje mais cedo, recomendo vocês darem uma olhada. Vou deixar aqui também aparecendo no card. E também no vídeo onde eu falo sobre o Cruzeiro tem um percentual de venda do futuro do Ricardo Goulart. Recomendo vocês darem uma olhada também, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!